Boa noite, Liege. Nosso entrevistado de hoje é o Dr. Délio Malheiros, um dos pioneiros na defesa do direito do consumidor em Minas Gerais e em todo o Brasil. Hoje nós estamos fazendo aqui uma inversão, né, Dr. Délio, dos papéis. Há alguns anos atrás, e há bastante tempo já, né, eu tive a honra de ser entrevistado por você no seu programa, artigo 5º, né, na TV a cabo, canal 25, Salvo Melhor Juízo. E hoje estou tendo a honra de entrevistá-lo aqui na Rede Brasil Minas, no Espaço do Consumidor. Dr. Délio é advogado, focado no direito do consumidor, foi vereador, deputado estadual e hoje é o nosso atual vice-prefeito. Antes de falar do consumidor, como que estão as coisas lá na prefeitura, doutor? Está bem, trabalhando muito, é mais tranquilo lá do que na defesa do consumidor? Como que é? Fabiano, em primeiro lugar, eu venho aqui com um enorme prazer no seu programa e como você estava dizendo, às vezes na vida a gente inverte os papéis. Mas o importante é que você tenha uma boa relação com as pessoas com quem você debateu. E a nossa relação sempre foi extremamente saudável. No passado, você era meu entrevistado na defesa do consumidor, porque você, como um empresário exemplar, aguerrido, que abraçava com fidelidade as suas convicções, e eu na área do consumidor. E a nossa amizade continuou ao longo dos anos. Bom, felizmente. Em relação à Prefeitura de Belo Horizonte, posso te dizer que é um enorme desafio. A Prefeitura é uma máquina complexa, uma máquina hoje que conta com 60 mil servidores na administração direta, indireta e terceirizados, movimenta um orçamento anual de 10 bilhões, e a Prefeitura, como não podia ser diferente de outras, tem que enfrentar o desafio da saúde, da educação, do transporte público, do sistema de mobilidade. E eu tenho colaborado com o prefeito Márcio Lacerda de maneira a encontrar soluções para os nossos problemas, que são muitos. Mas é muito gratificante você saber que pode servir à coletividade. Eu estou lá acumulando a vice-prefeitura com a Secretaria de Meio Ambiente. Belo Horizonte, na questão ambiental, é referência no Brasil inteiro. Nós não damos conta de atender as chamadas que temos para apresentar os nossos trabalhos no Brasil e no mundo, todas as semanas. Então você não tem um problema, você tem dois problemas. Dois problemas. Mas eu acho que nós, como servidores públicos, pagos pelos contribuintes, nós temos a obrigação de trabalhar muito, a obrigação de zelar pelo interesse público, de zelar pelo patrimônio público. É isso que estamos lá fazendo o dia inteiro. Verdade. Mas falando aqui, o espaço aqui é o direito do consumidor e o CDC. O CDC completou agora, salvo melhor juízo, no dia 11 de setembro, 23 anos. Doutor Délio, você que é especialista na defesa, um defensor aguerrido do consumidor, você acha que nós temos muito a comemorar como consumidor sobre essa lei ou se ela ainda precisa ser melhorada, aperfeiçoada? Eu acho que nós temos a comemorar. Hoje o cidadão está muito mais consciente, ele está consciente até na hora de consumir, não consumindo tanto como consumia antigamente. Temos um consumo ainda exagerado, especialmente nas classes C, D e E, e na faixa de idade entre 13 e 18 anos. É o consumo do celular. O celular ainda não está desatualizado do ponto de vista tecnológico, o jovem está comprando outro, é o consumismo exagerado no carro, o consumismo exagerado nos eletrônicos. Mas na faixa entre 18 e 40 anos há uma certa estabilidade, em que as pessoas estão mais conscientes e consumindo menos. Mas o consumidor, não resta dúvida, se compararmos com 1991, que é a data do Código, nós temos um consumidor muito mais consciente dos seus direitos. O PROCON da Assembleia, em 10 anos, foi fundado por mim, ele atendeu 1.200.000 consumidores que reclamavam lá seus direitos. As empresas estão muito mais conscientes, elas estão divulgando mais os direitos dos consumidores em relação aos seus produtos. Nesse aspecto que eu ia entrar, essa relação fornecedor-consumidor evoluiu bem, ainda tem empresas ou segmentos, vamos assim dizer, resistentes a essa questão do consumidor, do código em si e a relação mesmo propriamente dita do consumidor, ou isso hoje já é uma coisa, uma página virada, vamos assim dizer? Não, a defesa do consumidor ela é cíclica. De tempos em tempos nós temos aqueles que lesam mais os consumidores. Hoje nós continuamos a ter aí chamado top 10, ou seja, os 10 mais famosos em lesão aos consumidores, que são os bancos, planos de saúde, as seguradoras
e o sistema financeiro nacional, que ainda é muito perverso. Mas o consumidor está muito mais consciente, ele está reclamando mais dos seus direitos, o poder judiciário está realmente fazendo o seu papel, instalando varas especializadas, juizados especializados. E, Fabiano, eu vou te dizer, aconteceu uma coisa agora, quase que foi inédita, que um consumidor, por excesso praticado, no momento da sua reclamação, ele foi condenado a pagar uma indenização de R$ 5.000, creio eu, que na cidade de Uberaba. Por quê? Porque ele não só foi ao PROCON, mas ele exagerou. Ele colocou o nome da empresa em todas as redes sociais. Então, nós estamos vivendo um momento em que a justiça está mais madura. Ela está atendendo ao consumidor, mas também não está permitindo ao consumidor que exagere no momento da sua reclamação. Nós havíamos, no passado, uma história da chamada indústria do dano moral, que eram consumidores que todo momento buscavam no judiciário o dano moral. O judiciário está mais célere no deferimento de dano moral, mas está mais rigoroso também. Cada caso é analisado à sua maneira. E, em alguns casos, o consumidor não ganha o dano moral e ainda tem que pagar honorários de advogado. Em outros casos, ele ganha um dano moral até maior em razão da extensão do dano. Mas o Código foi uma grande ferramenta para o exercício da cidadania nesses 23 anos. Evidentemente, respondendo à sua pergunta, se ele precisa de aprimoramento, eu digo que sim. Nós temos 120 projetos em Brasília tratando do aprimoramento do Código, especialmente na questão da contratação via internet, porque a internet nos atropelou. Em alguns segmentos, como a passagem aérea, por exemplo, 80%, 90% das compras são via internet. Hoje temos uma série de contratações de operações financeiras que são via internet. Então, nós precisamos atualizar o Código, adaptando a lei aos momentos atuais do sistema da internet. Com relação aí, nós temos uma lei, portanto, moderna, é um dos códigos, uma lei das mais modernas do mundo de defesa do consumidor. Acho que você concorda com isso. Mas o judiciário, ou seja, as autoridades competentes, elas estão nesta linha, ou seja, os operadores do direito em si, está caminhando nessa linha da modernidade do Código? Ou seja, a justiça nesta área está sendo realmente efetiva? Ou você acha que há uma discrepância entre o avanço da lei com a atitude dos operadores do direito? A justiça avançou muito. Nós temos o Tribunal de Justiça em Minas, que instalou várias especializadas, juizados de relação de consumo, mas falta muito. Falta que os juízes tenham, a cada dia mais, um aprimoramento do conhecimento da lei e aplicação da lei. Mas falta instrumentalizar a justiça na mesma proporção das contratações pela internet. Ou seja, o processo eletrônico deve ser a cada dia, não uma realidade, mas quase uma obrigação. O juiz não tem mais que dar uma decisão de 10, 20, 30 laudas, como no tempo que a gente advogava há 20, 30 anos atrás. A justiça deve ser célere, deve ser objetiva, transparente. Recebeu aquela demanda, qual a razão de toda aquela burocracia de citação via oficial de justiça se a empresa tem um endereço eletrônico? Para quê? Qual a razão de se fazer uma audiência física se você tem uma audiência que pode ser feita virtualmente? Enfim, a justiça tem que se adaptar aos tempos modernos. Evoluir. Ela não pode perder o bonde do tempo, utilizando meios arcaicos para encontrar a verdadeira justiça. Agora, nós precisamos que o Ministério Público também continue a ser um órgão eficiente na propositura de ações civis públicas, aquelas que resolvem o problema de todo mundo, ao invés de todos terem que entrar com uma ação individual. Nós, advogados, eu agora estou licenciado, mas enquanto advogava, achava que deveríamos ter uma classe mais bem preparada, voltada exclusivamente para a relação de consumo. Enfim, nós avançamos muito, o direito mas podemos coletivo, avançar você ainda está mais. Querendo dizer, as ações coletivas, que você, inclusive, patrocinou várias delas, não só aqui em Belo Horizonte, nós patrocinamos mas em dezenas, quase uma centena de ações coletivas. Mas é preciso que o Ministério Público ajuize mais ações coletivas, que as entidades civis ajuizem mais ações coletivas, de maneira a evitar que o cidadão tenha que ser onerado individualmente, contratando um advogado e entrando na justiça para resolver aquele caso. Então, nós resolvemos aqui milhares e milhares de casos com essas ações. Mas eu acho que nós estamos avançando. Com o advento da internet, ganhamos todos. Ganhou o Poder Judiciário com agilidade e redução nos seus custos. Ganhou o cidadão na celeridade do processo eletrônico.
E as empresas que passaram a assimilar o Código do Consumidor na sua integralidade, passaram a ser respeitadas. Porque, ao contrário do que aconteceu em 1990, em que as empresas temiam o Código do Consumidor, elas fazem questão de dizer para o consumidor que adentram os seus estabelecimentos comerciais: nós temos um exemplar da lei. Porque o comerciante honesto, ele vai ser beneficiado, porque os desonestos serão punidos. E é o que nós esperamos, que haja no mercado comerciantes e fornecedores cumprindo a lei rigorosamente. E aqueles que descumprem a lei tributária, que só negam, e isso é uma concorrência desleal, aqueles que violam o Código do Consumidor, eles têm que realmente ser punidos rigorosamente até sair do mercado. De uma certa forma, você já falou, mas mesmo estando afastado, né, estando a serviço do povo, mais diretamente da política, na prefeitura, você, um advogado é igual médico, né? Ele é advogado 24 horas, independentemente se ele esteja portando uma pasta e frequentando os meios forenses. Eu sei que você acompanha, porque o direito do consumidor está no seu sangue. Eu te conheço há mais de 30 anos. Dentre os segmentos aí, qual que hoje você tem percebido que está com mais dificuldade em atender os anseios dos consumidores? Segmento, não vou dizer nem por empresa. Antigamente nós tínhamos um sistema de consórcio que vigorava lá nas primeiras, na lista, nos primeiros lugares das reclamações. Hoje eu acredito que isso já não seja mais verdade. Qual deles você vê que ainda está com dificuldade? Ô, Fabiano, em relação aos consórcios, você é do segmento, eu posso te dizer com toda certeza, é um sistema que dá o mínimo de reclamação para os consumidores hoje. É o sistema que mais evoluiu, que seguiu a lei, que tem um regulamento próprio, que não traz nenhum problema. O que me preocupa muito são os planos de saúde, porque eles cuidam daquilo que nós temos de maior valor na nossa vida, o maior patrimônio que nós temos, que é a nossa saúde. Quando um plano de saúde nega uma cobertura em cima da hora de uma cirurgia, ele pode levar à morte aquele consumidor que não tem tempo de procurar outro hospital público ou procurar um outro médico. Então, em termos de reclamação, a mais grave que vejo diz respeito aos planos de saúde, e essas reclamações subiram nos últimos 2 anos assim de maneira vertiginosa. Em relação aos bancos também, porque nós temos no Brasil um problema muito sério, que é o superendividamento. E o superendividamento pode levar as pessoas à morte. Na Europa é proibida a propaganda de empréstimo, é proibido esse tipo de propaganda que induz a pessoa a superendividar. E aqui no Brasil nós temos aí, aqui em Belo Horizonte, a chamada Wall Street de Belo Horizonte, que é um quarteirão em que nós temos 15 financeiras oferecendo empréstimos de todas as maneiras para os consumidores. Mas eu acho que... E isso é foco de problema. É um foco de problema. E o grande problema que nós temos aqui diz respeito às agências reguladoras. São agências pagas pelos consumidores, e eu já vinha dizendo isso desde quando foram constituídas, em 1997, 1998, que ao invés de defender os consumidores, essas agências reguladoras têm defendido o interesse econômico. A Anatel sempre defendeu as operadoras, o Banco Central os bancos, a ANEEL as empresas que exploram o serviço de energia, e vai por aí afora. Estão tão criticadas que estão mudando o seu foco. Estão, pelo menos nesse momento, um pouco mais isentas, porque elas, de maneira flagrante, defendiam as empresas que elas deveriam fiscalizar. E aí geram uma série de dúvidas e mais lesões aos consumidores, porque são elas que editam as normas e os regulamentos. Se elas defendem as empresas, é evidente que na hora de assinar uma norma, ela vai fazê-lo com um olhar voltado para o interesse econômico da empresa. Doutor Délio, é muito bom entrevistar quem sabe, né? O telespectador tem certeza que vai concordar comigo. Nosso tempo acabou e eu espero ter a oportunidade de tê-lo aqui novamente, porque o assunto consumidor é um assunto de interesse comum de todos nós. Todos nós somos consumidores, né? Agradeço imensamente a sua presença aqui e é com você, Liege. Fabiano, nós agradecemos o convite para estar no seu programa aqui na Rede Brasil. Todas as vezes que fomos convidados estaremos aqui com enorme prazer, e sei que essa emissora faz um trabalho belíssimo na prestação de um serviço público, no caso, levando às pessoas o conhecimento sobre o direito do consumidor, com esse grande apresentador que é o Fabiano Ferreira. Nós aqui agradecemos.